Você piscou e tudo mudou. Num cenário onde os favoritos costumam passear com autoridade, onde a lógica sempre tenta se impor sobre o improvável, algo diferente aconteceu. O futebol, que muitas vezes é previsível, decidiu ser poético, subversivo, ousado. E no centro desse furacão estava o Fluminense. Sim, o Fluminense. Um clube que carrega nas costas uma história rica, mas que entrou em campo como o lado mais frágil da balança, pelo menos na teoria. Do outro lado, o Inter. Um dos maiores nomes do futebol europeu. Um time acostumado a mandar, a ditar, a impor. Um time que, quando pisa no gramado, já carrega a aura de superioridade. Mas dessa vez, essa aura se desfez em 90 minutos. E não foi apenas uma vitória. Foi uma afirmação, um recado, um tapa sem mão na arrogância institucionalizada que cerca o futebol europeu em torneios internacionais. O placar de 2-0 para o Fluminense foi mais do que justo. Foi simbólico. Foi seco, direto e incontestável. Não deu margem para dúvida, nem espaço para desculpa. Mas o que mais chamou a atenção no mundo da bola não foi apenas o resultado. Foi a forma como tudo aconteceu. A postura, a atitude, a coragem, o comportamento do time brasileiro dentro das quatro linhas. Não houve medo, não houve reverência. O Fluminense entrou em campo de cabeça erguida, jogou como se estivesse em casa, mesmo que tudo ao redor gritasse o contrário. Enquanto muitos esperavam um time encolhido, jogando por uma bola, os tricolores apresentaram um futebol corajoso, pressionando alto, trocando passes com personalidade e encarando o Inter de igual para igual, ou melhor, de cima para baixo. Foi essa ousadia que escancarou a fragilidade emocional do Inter. Um time experiente, talentoso, repleto de nomes consagrados, mas que, diante da imposição inesperada do adversário, perdeu o chão. Perdeu o eixo, perdeu o jogo. E quando o apito final soou, não era apenas um clube europeu que deixava o campo derrotado, era um símbolo da suposta superioridade do futebol do velho continente sendo confrontado. E a reação veio forte. No vestiário, no banco de reservas, nas coletivas e nas redes sociais, o assunto era um só: a postura do Fluminense. Um comportamento que gerou incômodo, respeito e, acima de tudo, debate. O técnico do Inter falou, os jogadores falaram, os comentaristas internacionais não conseguiram ignorar, e o mundo do futebol de repente parou para perguntar: o que foi isso que acabamos de ver? A resposta, simples e direta, ecoou nos corredores do estádio. Isso foi o Fluminense. Mas para entender o impacto completo dessa noite mágica e o motivo pelo qual o Inter não conseguiu aceitar em silêncio, é preciso mergulhar fundo no que realmente aconteceu dentro de campo. Não apenas nos gols, nos lances, nas estatísticas, mas na mentalidade, no espírito, no recado silencioso que foi dado a cada toque na bola. Porque o que aconteceu ali vai muito além do 2-0. A seguir, você vai entender por que esse jogo está sendo comentado nos bastidores como um divisor de águas. E por que o Inter, acostumado a ser protagonista, saiu de cena falando mais do adversário do que de si mesmo. Não foi apenas uma vitória, foi um rompimento com a lógica, um rasgo no roteiro. O Fluminense não jogou como quem queria apenas sobreviver. Jogou como quem queria vencer com autoridade. E venceu. Desde os primeiros minutos ficou claro que o plano tricolor era outro. Enquanto o Inter esperava um adversário retraído, trancado, jogando nos erros, o que encontrou foi um time que se posicionou com linhas altas, marcação agressiva e construção ofensiva confiante. O primeiro gol veio como uma sentença. Uma jogada trabalhada, construída com paciência, inteligência e frieza. E quando a bola balançou a rede pela primeira vez, os rostos no banco do Inter já mostravam algo raro de se ver. Surpresa misturada com desconforto. Eles não estavam prontos. O segundo gol, esse sim, foi o golpe final. Não só no placar, mas no psicológico de um time que estava acostumado a controlar tudo. Em campo, o Inter parecia travado. Nas tribunas, o silêncio da diretoria era ensurdecedor. Na beira do gramado, o técnico tentava reorganizar o caos. E é aí que a história começa a ganhar outra dimensão. Porque o que se viu no pós-jogo não foi uma coletiva qualquer. Foi uma catarse. O técnico do Inter, conhecido por sua frieza e discurso técnico, falou com um tom quase confessional. Não fomos dominados apenas no jogo físico ou tático. Fomos dominados mentalmente. Eles nos obrigaram a jogar sob pressão constante. Tomaram decisões rápidas. Erraram pouco. Nos fizeram correr atrás da bola em momentos em que deveríamos estar comandando. Isso não é normal para um time como o nosso.
O que deveria ser uma análise racional do resultado virou uma reflexão pública sobre algo mais profundo, a quebra de um paradigma. E os jogadores não ficaram atrás. Um dos líderes do elenco foi direto ao ponto. A gente entrou achando que ia controlar o jogo com posse e paciência, mas eles nos tiraram essa zona de conforto, pressionaram alto, marcaram forte e o pior, não recuaram nem depois do primeiro gol. Continuaram com a mesma atitude, como se estivessem ganhando de 0-0. Outro atleta, visivelmente abatido, resumiu com uma frase que viralizou nas redes. Eles jogaram como europeus, nós como sul-americanos que não queriam estar ali. A fala caiu como uma bomba e virou manchete. Time europeu elogia comportamento europeu do rival brasileiro. Vitória do Flu gera debate sobre identidade tática no futebol moderno. O dia em que o Inter foi confrontado pelo inesperado. A imprensa italiana, inglesa, espanhola e até alemã dedicou colunas ao jogo. Não para analisar taticamente, mas para tentar entender o que tinha acabado de acontecer. Alguns comentaristas usaram palavras como coragem tática, rebelião estrutural e até insolência estratégica para descrever o comportamento do Fluminense. Um famoso analista europeu declarou: o que o Flu fez ontem foi colocar um espelho diante do Inter e perguntar: vocês realmente sabem o que estão fazendo ou apenas repetem fórmulas esperando que o escudo resolva tudo? Mas a discussão ultrapassou os jornais. Foi parar nos vestiários de outros clubes, em grupos de WhatsApp de jogadores, em programas de debate no rádio e TV, e principalmente nas redes sociais. Treinadores de outros clubes da América do Sul repostaram trechos do jogo com mensagens como: é assim que se encara o gigante? Sem medo? Com bola? Esse é o espírito que precisamos resgatar. Até mesmo alguns ídolos do passado se manifestaram. Um ex-jogador europeu com passagem pelo Inter escreveu: não é sobre orçamento, é sobre atitude. O Flu ensinou mais em 90 minutos do que muita escola tática em uma temporada inteira. Do lado brasileiro, a reação foi de exaltação, claro, mas também de alívio. Porque há anos o futebol sul-americano vinha sendo acusado de covardia em confrontos internacionais. Times que jogam para não perder, que abdicam da bola, que apostam no milagre. Mas o que o Fluminense fez foi o oposto. Assumiu o jogo, assumiu riscos e assumiu o protagonismo. O técnico europeu ainda soltou uma frase que sintetizou tudo. Se o futebol da América do Sul recuperar esse espírito, vamos ter que repensar nossa forma de jogar. E isso não é pouca coisa. Esse jogo é um marco, um divisor de águas, um sinal de que dá para fazer diferente. Não se trata de romantizar, não se trata de fingir que o futebol sul-americano não tem suas carências, mas se trata de afirmar que quando se joga com coragem, convicção e estratégia, tudo é possível. O 2-0 foi só o retrato de uma noite, mas o que fica é a lição. E o que o técnico e os jogadores do Inter falaram ontem não foi apenas desabafo, foi um testemunho da mudança. Eles viram, sentiram e reconheceram. O Fluminense não foi um azarão. Foi um adversário à altura, talvez até acima. Agora, a pergunta que fica é: será que esse espírito vai contagiar outros? Será que estamos diante de uma virada simbólica do futebol sul-americano? Ou será que esse jogo será apenas lembrado como uma noite atípica e corajosa? Você decide. Comenta aqui embaixo o que representou essa vitória do Fluminense para você. Foi só mais um jogo? Ou o começo de algo muito maior? E principalmente, será que o Inter vai aprender com o que viu ontem? Capricha no comentário, porque os melhores a gente fixa no topo. E não esquece, ontem o placar foi 2-0. Mas o impacto, esse vai durar muito, muito mais. Valeu e que Deus te abençoe.